Tudo bem? Eu sou o Léo, conhecido como Léo Zagueiro, @Léo Zagueiro. Comecei o futebol com 12 anos de idade praticamente, saí de casa aos 12 anos de idade, fui para Porto Alegre, né? Fiz um teste no Cruzeiro e não passei, sou natural de Belo Horizonte, fui para Porto Alegre, passei nas categorias de base do Grêmio, desde os 12 anos fui até os meus 21 anos, 22 anos, joguei 4 anos como profissional, depois no Grêmio, depois fui pro Palmeiras, depois do Palmeiras fui pro Cruzeiro, joguei 11 anos, depois fui para Chapecoense em 2022, só que em 2023 pude encerrar minha carreira e comecei outras trajetórias na vida. Futebol é um meio muito desafiador, né, que você está sempre sendo observado em vários momentos, assim, né? E eu tenho muito essa frase comigo, de que prega em todo tempo, se preciso você fale. Eu pregava mais como testemunho, porque passava mais tempo com os companheiros, passava mais tempo diante dos holofotes, que qualquer deslize as pessoas começavam a pegar no pé ou a falar sobre. E aí eu acabei sendo assim no sentido de ter um certo zelo e respeito, mas viver isso na prática como cultura de vida mesmo, de um cristianismo amigo, um cristianismo parceiro. E aí sempre, quando me convidavam para ir nos seus aniversários, seja qualquer grupo de jogadores que fosse, eu estava presente. Eu sempre quis fazer parcerias e amizades. Mas sempre em certo tempo, gerava sempre questionamentos assim, como passava uma mulher às vezes na rua bonita, não, tá ali olhando, começa a zoar assim. E é até engraçado que jogadores da época, que eu estava na concentração ainda de base ainda, e quando eu ia na igreja, outros jogadores iam lá e começavam a jogar lixo na minha cama, né? E depois, ao longo dos anos, eles foram se convertendo e aí criaram uma história. E aí quando você começa essa caminhada assim, que as pessoas passam a te ver como cristão, eles começam a gerar algumas situações para você também cair, assim, né? E algumas situações que foram acontecendo nesse meio tempo tomar certas atitudes, e muitas vezes atitudes que eram ruins assim no meio do futebol. Por quê? Porque eu era zagueiro, você tinha que pelo menos chegar em alguém, tinha que dar um carrinho em alguém, falar, não, você é cristão, você não pode bater. Eu falei, não posso bater, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? Então... Muito prazer, meu nome é Alexandre Reame. No universo do futebol sou conhecido como Xandão, tenho 38 anos, sou ex-atleta profissional de futebol, ex-zagueiro, joguei no São Paulo por 2 anos, onde eu tive maior destaque aqui no Brasil, e depois o resto da minha carreira foi fora do Brasil, onde eu tive a oportunidade de atuar em 5 países, dentre eles Portugal, Rússia, Espanha, Bélgica e também Indonésia. Que eu me recordo assim, quando eu tinha 17 anos, depois de ter reprovado em 3 avaliações, eu sempre tive o desejo de ser jogador de futebol, desde os meus 7 anos que eu tenho memória. E eu tentei desde então realizar esse sonho, até que com 15 anos eu fui reprovado pela primeira vez no Grêmio de Porto Alegre. Depois, com 16 anos, tive a oportunidade de fazer um teste no São Paulo. E por último, eu tive uma avaliação no Corinthians e também foi o terceiro não ali, e uma frustração enorme, onde parecia que eu não realizaria meu sonho de me tornar jogador de futebol profissional. E nesse intervalo, depois desse terceiro não, eu resolvi parar de treinar e desistir do meu sonho, onde eu comecei um curso profissionalizante que na altura eu nem sabia o que eu gostaria de fazer além de jogar futebol, e fiz o que me surgiu de oportunidade, um curso no Senai para me tornar mecânico de automóvel. Aquilo parecia algo totalmente fora, né, do meu propósito, mas era isso que naquele momento surgiu de oportunidade para que eu pudesse estar ajudando meus pais a complementar a renda dentro de casa. Só que meu pai foi muito persistente, até mais do que eu, e em nenhum momento ele desistiu de que eu pudesse me realizar esse sonho. Então, mesmo durante o curso ali de mecânico, meu pai sempre insistindo para que eu voltasse a treinar, desistisse
do curso de mecânico, e depois de 2 meses eu ouvi o conselho dele, voltei a treinar nas escolinhas da minha cidade, em Araçatuba, interior de São Paulo, e 2 semanas depois houve um olheiro do Guarani aqui de Campinas, estava assistindo o treino, e ali começou o meu sonho se tornar realidade, mas que para mim, no final das contas, hoje serve como testemunho na minha vida. Cara, o vestiário em si, ele é... A gente, como atleta, a gente fala que ele é sagrado, né? Muitas vezes que aconteceu ali, não sai dali. E ele é um ensinamento muito grande, assim. Eu tenho por mim, assim, um vestiário, o símbolo de vestiário, porque já ganhei títulos, já festejei muito, fui bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, títulos nacionais, assim, campeões estaduais também. Só que os momentos que eu mais aprendi foram os momentos de derrota, os momentos de frustração, os momentos quando nós botamos toda a energia, botamos toda a força, todo o entusiasmo para aquele campeonato, para aquela final, para aquela decisão, e o resultado não veio, às vezes por detalhe, assim, sabe? E o futebol, o vestiário, muitas vezes me ensinou, e até em momentos muito críticos, assim, de situações que a gente passa no futebol, onde tem choros, onde tem, às vezes, sonhos, tempos, dedicações, suor, que todo mundo se dedicou ao longo do ano em prol daquele jogo, e aí veio a frustração da derrota. Aquilo ali é um ensinamento absurdo, assim, que eu levo do futebol para a vida, né? Eu levo para minha vida, assim. Olá, me chamo Johan Cauê Dalmoro, sou atleta profissional de futebol, atuei profissionalmente pela Chapecoense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Internacional, Sport, e atualmente estou jogando no São Bernardo, sou casado com a Andressa, tenho 3 filhos, Isaac, Eloá e o Azael. Primeiramente, o vestiário para jogador de futebol é algo muito peculiar, né? No vestiário a gente encontra pessoas de todo lugar do Brasil, pessoas de fora do Brasil, então você convive com pessoas muito diferentes. E o futebol, ele é um esporte muito competitivo, então muitas vezes a gente passa do limite, muitas vezes a gente tem atitudes de cabeça quente que não convém, então a gente aprende tanto a perdoar como a pedir perdão e a buscar ter um bom convívio, porque você hoje acontece alguma situação que amanhã você tem que encontrar essa pessoa de novo, então se a gente não perdoar, a gente não consegue ter um bom convívio. E a parte de humildade, eu acho que é você entender o seu momento, porque o futebol, ele é algo muito dinâmico, todos nós trabalhamos, independente da profissão, para atuar. E muitas vezes no futebol a gente tem que esperar o seu momento, então você aprender a ter humildade para esperar a sua oportunidade, foi algo que eu aprendi no vestiário. E a convivência dentro do vestiário nos mostra que, independente de qualquer pessoa, de qualquer região, de qualquer cultura, independente de onde veio, a gente tem que mostrar o nosso caráter cristão, que é algo que a gente foi chamado para isso. Meu nome é Pablo Nascimento Castro, tenho 34 anos, joguei para honra e glória do nosso Deus em grandes clubes no Brasil. Joguei no Corinthians, joguei no Flamengo, joguei na Seleção Brasileira, uma honra. E estou aqui para honrar quem é digno de toda honra e toda glória, né? A minha vida, ela foi voltada para isso. Eu me tornei jogador de futebol para isso. Porque dentro do futebol você tem praticamente 30 cabeças que pensam diferentes, né? Com cultura, com problemas familiares, com traumas, com dificuldades. E você tem que ver realmente o nível que cada um tá. Porque se você for levar o pé da letra, você não vai ter convivência com ninguém, porque nem todos entendem sobre Jesus, nem todos entendem sobre a parte emocional, sobre como lidar com as dificuldades. E querendo ou não,
você está inserido nesse meio. Você tem que ficar nesse meio. Você tem que conviver com essas pessoas. Você não tem, tipo assim, amanhã eu não vou pro treino porque, sei lá, o cara não me tratou bem. Não, você tem que saber lidar. E Jesus fazia isso. Jesus lidava com pessoas totalmente diferentes dele. E ele fez com que essas pessoas tirassem o melhor deles. Então, assim, o futebol é isso. Assim como outras profissões, né?